Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Martin Bucer. Vamos chamar de Martinho porque é mais fácil. Ele foi uma das figuras centrais da Reforma Protestante, embora menos conhecido do que Lutero ou João Calvino. Ele foi um reformador essencial, especialmente ali em Estrasburgo, onde desempenhou um papel na tentativa de unir as diversas correntes da Reforma Protestante. Martinho Bucer nasceu em 1491, em Sélestat, uma cidade na região da Alsácia. Inicialmente, membro da ordem dominicana, ele foi exposto às ideias de Martinho Lutero durante aquele debate em Heidelberg, em 1518. Após este contato com as ideias de Lutero, Bucer começou a se afastar das doutrinas católicas tradicionais e adotou os princípios da Reforma. Em 1523, ele se estabeleceu em Estrasburgo, onde assumiu um papel ali importante na organização da reforma da cidade e na região em volta. Estrasburgo era uma cidade livre e imperial, ou seja, ela poderia tomar decisões por conta própria. E ela se tornou logo um dos principais centros da reforma, sob a liderança de Bucer. Ele trabalhava em estreita colaboração com outros reformadores e desenvolveu uma forma de culto que combinava elementos luteranos e zwinglianos. Bucer acreditava que era possível encontrar um caminho comum entre as várias correntes da reforma, o que o levou a se tornar uma figura mediadora, sempre buscando a reconciliação entre os grupos protestantes, Martinho Lutero, Zwinglio de um lado e outros reformadores do seu tempo. Martinho Bucer tinha uma abordagem teológica que buscava um equilíbrio entre a visão de Lutero sobre a ceia do Senhor e a visão simbólica de Zwinglio. Ele entendia que uma compreensão da presença espiritual de Cristo na ceia era uma posição intermediária e era ela que deveria unir os luteranos e os reformadores suíços. A sua capacidade de mediação teve um impacto não apenas lá sobre Lutero, com quem ele manteve correspondência, mas também em João Calvino. Durante o exílio de Calvino em Estrasburgo, entre 1538 e 1541, o Bucer o acolheu e o influenciou de alguma maneira, especialmente na sua visão de igreja e de governo. No sentido de promover a unidade entre os grupos, ele participou de diversas reuniões e tentativas de reconciliação, como o tal Colóquio de Marburgo, em 1529, onde ele tentou aproximar Lutero e Zwinglio, em relação à ceia especialmente. Embora esses esforços muitas vezes não tenham tido sucesso, como este, por exemplo, que não teve, o Bucer manteve a esperança de uma igreja protestante unida. A sua visão de conciliação influenciou bastante tentativas posteriores de aproximação entre os grupos lá dentro da Europa, especialmente na Alemanha e na Suíça. Isso era importante para evitar conflitos que, em alguns momentos, poderiam ser violentos, porque contavam com o apoio do braço do Estado. Em 1549, Martinho Bucer foi forçado a deixar Estrasburgo após a cidade ser pressionada a voltar para o catolicismo pelo imperador Carlos V. Ele se exilou lá na Inglaterra, onde ele foi convidado por Thomas Cranmer a ajudar na reforma da igreja anglicana, veja só. O Bucer passou então seus últimos anos em Cambridge, onde ele lecionou teologia e continuou seus esforços reformistas até morrer em 1551. A sua influência se estendeu, então, até mesmo na formação da liturgia anglicana e também em questões relacionadas à ceia e ao governo da igreja lá da Inglaterra. Uma curiosidade interessante sobre Martinho Bucer é que ele era conhecido por sua habilidade de negociação e diálogo, mas também por ser uma pessoa profundamente prática. Ele costumava cultivar o seu próprio jardim lá em Estrasburgo e era famoso por usar as metáforas de jardinagem para explicar a sua visão da reforma da igreja. Para ele, a igreja era como um jardim que precisava de constante cuidado, paciência e ajustes para crescer e florescer adequadamente. Então, fechando aqui essa nossa conversa sobre Bucer, o grande legado dele parece ser essas tentativas todas que ele fez de aproximar as várias correntes da reforma. Ele teve influência sobre Lutero, sobre Calvino e vimos também sobre a reforma lá na Inglaterra. Embora os seus esforços de reconciliação acabaram sendo em vão, né, de uma maneira geral, esses grupos continuaram separados,
As suas ideias de união ajudaram a deixar viva essa esperança dentro da igreja. Depois de tantos séculos do início da Reforma, o que percebemos é que as igrejas ainda caminham separadas. Mas nem por isso podemos nos esquecer dos esforços de Martinho Bucer para tentar juntar as igrejas da Reforma, porque ele entendia que juntas elas são mais fortes. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com alguém que tenha interesse nessa temática e se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. O seu like é muito importante, porque ele informa ao algoritmo do YouTube que este vídeo é digno de ser divulgado. Aponto também para 2 cursos que tenho aqui para você totalmente EAD. O primeiro deles é Escatologia, o fim no Antigo Testamento, a doutrina do fim no Novo Testamento e na história da igreja. Você estuda esse tema comigo na perspectiva bíblica e na perspectiva da teologia contemporânea. O outro assunto é interpretação bíblica, como ler e entender a Bíblia. O link para se inscrever nestes cursos aparece na descrição deste vídeo. E se você estiver assistindo do computador, você ainda pode usar o seu celular. Aponte o celular para o QR Code que aparece aqui e você vai para a página de inscrição dos cursos diretamente. Até a próxima, se Deus quiser.